o portal Emprego e Renda tem a oportunidade de conversar com o consultor organizacional Eduardo Chimiashik. Ele é escritor, palestrante e especialista em desenvolvimento das competências de liderança e preparação de equipes. Atua como presidente da sociedade Crescer Treinamentos, além de colaborar periodicamente com artigos para sites, revistas e jornais. Eduardo, qual foi a sua motivação para iniciar a sua carreira? Nossa, foram tantas, assim. Eu acho que eu tive uma oportunidade muito boa de ter um irmão na área, então eu ia ajudá-lo, ia ser assistente. Mas muito cedo eu conheci uma pessoa que eu acho que foi a grande razão para eu seguir, que se chama José Ângelo Gaiarsa. Ele era um dos melhores terapeutas que tinha na época, e aí eu queria muito ser assistente dele, saber como que ele fazia, como que ele lidava com gente. Então, para mim, a partir dali foi minha grande porta de entrada. A partir dali eu já sabia mais ou menos o que eu ia fazer com a minha vida. Inovação, criatividade e superação são estratégias vencedoras. O sucesso profissional que você alcançou foi um objetivo traçado ou isso foi sendo conquistado aos poucos? Olha, eu diria que inicialmente surgiu uma paixão por lidar com pessoas, ver o resultado da transformação, ver quando uma pessoa estava realmente disposta a fazer mudanças na vida dela, o que ia acontecendo. Então, a partir dali eu já sabia que era mais ou menos o que eu queria. Com o passar do tempo, eu fui delineando exatamente assim, o que, para onde eu ia, quem eram as pessoas que eu gostaria de seguir, porque a gente fala inovação, criatividade, superação. São estratégias vencedoras, mas quando eu ia conhecendo uma pessoa nova, uma pessoa no congresso, um profissional que chegava no Brasil e era grande sensação, eu ficava muito encantado. Mas para mim, só o encantamento não bastava. Eu queria ser assim, assistente, eu queria trabalhar com a pessoa. Mais do que saber o que ela fazia, como ela pensava. Assim, para ela ter aquela genialidade para lidar com as pessoas, o que ela fazia. Então, por isso que para mim ficou sempre uma coisa assim, inovação era uma capacidade de saber o que existia de novo e buscar. A criatividade para mim ela sempre foi um ponto fundamental. Por quê? Criatividade é encontrar alternativas, formas diferentes, formas novas. E eu sempre fui um jovem que não tinha dinheiro. Então, como que a gente vai fazer formação com as pessoas profissionais que eram referências mundiais sem dinheiro? Então, eu me lembro que um dia eu cheguei e fui bater na porta de um desses grandes profissionais, e aí ele me atendeu e eu falei, olha, é o seguinte, eu queria dizer para você que você já tem um assistente novo. Aí ele falou assim, como um assistente novo? Eu falei assim, eu quero apresentar para você, eu que sou o seu novo assistente. Ele falou assim, como? Eu nem sei o que você faz. Eu falei, eu não sei. Olha, você não precisa saber o que eu faço. Eu só quero que você tenha claro o seguinte, que se você precisar de alguém para limpar a sala, sou eu. Se você precisar de alguém para carregar suas malas, sou eu. O que você precisar, eu estou aqui. Mas eu quero dizer para você o seguinte, eu vou estar aqui o tempo todo, eu quero aprender com você, eu quero ser o que você é. Então, para mim, essa coisa, era assim, não existia portas fechadas, era sempre uma forma assim, de que jeito que a gente vai encontrar alternativas para chegar? Então, isso para mim foi sempre a minha grande tônica. Assim, é muito fácil, é muito tentador a gente ver uma porta fechada, ou às vezes até mesmo entreaberta e dizer que não vai dar. E para mim, a criatividade era sempre um jeito de encontrar alternativas de abrir essa porta. Agora, eu
para mim, a minha trajetória sempre teve superação. Eu era muito tímido. Então, eu digo assim, eu tinha dificuldade de paquerar, eu sempre ficava esperando que alguém viesse me paquerar. E então, quando eu digo assim, essa coisa de ter que ir ao encontro daquilo que eu queria, era uma ação de superação. Era eu ter que enfrentar a mim mesmo, ter que enfrentar os meus medos, as minhas limitações, as minhas dificuldades. Então, acho que é um ato contínuo. Por isso que eu sempre digo assim, a gente pode passar a vida colocando atenção naquilo que a gente não quer ou naquilo que a gente deseja. Se a gente colocar atenção naquilo que você deseja, você fez uma opção de superação. Isso é, você vai ter que superar a você mesmo para encontrar alternativas e caminhos. Porque os grandes desafios não estão fora. Os maiores desafios estão dentro da gente. Às vezes, eu brinco isso com os jovens, eu falo assim, às vezes a gente está diante da mulher da nossa vida, né, do amor da nossa vida, e às vezes a gente deixa ele passar, né, por medo. Então, às vezes eu gosto de dizer isso, né, que as alternativas elas existem, mas para que a gente viva essas alternativas, é preciso que a gente pare de ficar se lamentando, pare de ficar justificando e assuma um compromisso com uma super ação, né, que vai além daquela ação ordinária que todo mundo faz.